elementos que seriam agregados à tradição. Não era só ensinar a tradição antiga, mas renovar a tradição com novos elementos, né? Então, essa importância dos druidas era tal que o imperador Cláudio, em 57, proibiu o exercício dessa função de druida, né? E se continuou, foi de forma clandestina. Continuou, mas era proibido. Então, onde principalmente que isso foi até, sabemos notícia disso, até a Idade Média, na Bretanha e na Irlanda. Principalmente a Irlanda é que nos traz hoje as informações sobre os Gálatas. Principalmente a Irlanda, não é? Os pergaminhos medievais, nós só temos pergaminhos medievais. Os pergaminhos medievais que mencionam mitos e cultura e religião celta, eles são da Irlanda, né? Então, eles são pergaminhos irlandeses. E, obviamente, é feito já por cristão. Então, já não é uma coisa crua, mas já tem o olhar cristão sobre isso. Mas foi assim que nos chegou a cultura celta, a partir dos irlandeses. Pergaminhos medievais, né, que são conservados com muitas coisas sobre os celtas. Então, quando que vão desaparecer os druidas e tudo mais? Lá pelo século VI depois de Cristo. Com a progressiva cristianização desses povos. E no século VI depois de Cristo, já tudo que eles fazem já é feitiçaria, é tratado como feitiçaria. E aí entra para a nossa cultura como, eles não eram feiticeiros, não é? Feiticeiros, os judeus também eram feiticeiros, não é? Quer dizer, aquilo que o Império Romano difamava os povos conquistados, também depois o cristianismo difamava tudo que não era cristão. Então, eles passam a ser tratados como feiticeiros. E aí a gente, às vezes, tem a mente muito pequenina e se esquece de pensar. Por quê? Porque a gente ainda faz isso hoje em dia. Se o grupo religioso não é o meu, então é do demônio. A gente demoniza a religião do outro. Um dia desse eu estava ouvindo uma palestra que era assim, falsas doutrinas. E como meu aluno estava envolvido nessa palestra, um aluno meu, eu perguntei por que eram falsas. Só porque não eram católicas, né? Ele disse não. Eu disse, então por que são falsas? Ele disse, não seria melhor dizer assim, uma palestra sobre doutrinas diferentes ou outras doutrinas? Quando eu boto uma palestra chamada Falsa Doutrina e vou falar das outras religiões ou das outras denominações que não a católica, então estou dizendo tudo que não é católico é falso. A doutrina é diferente, é outra, mas é falso só porque é outra? E é uma palestra comum dentro da Igreja Católica. Em seminários de vida do Espírito Santo tem uma palestra chamada Falsas Doutrinas. Por que são falsas? Então eu tenho documentos do Vaticano II orientando a valorizar tudo de há de bom que há nas religiões e nas culturas. E aí eu tenho uma palestra sobre falsa doutrina. Tudo que não for católico é falso. Não está contra a orientação oficial não do magistério? Eu acho que sim. Né? Então, doutrinas diferentes. Então, você quer marcar, a pessoa está vindo de um catolicismo cultural. Né? Não sei nem se está voltando à Igreja Católica, porque nunca esteve, foi só batizado. Então, não posso nem dizer que está voltando. Então, ela não sabe a identidade católica. Ela se dizia católica, porque foi batizada quando criança, mas ela não sabe nada da Igreja Católica. Então, eu quero mostrar a identidade. Ótimo. Seria melhor dizer assim, nossa doutrina é.
Mas aí não tem assim, a nossa doutrina tem. Vou falar da doutrina dos outros, falando mal e dizendo que é falso, e falando mal, dizendo que é tudo do demônio. É melhor dizer a nossa identidade, a nossa. Você não sabe o que é ser católico, qual é a doutrina católica? Está aqui, a doutrina católica é essa. Em vez de falar do outro. O que eu tenho a ver com o que se passa na casa do meu vizinho? Eu tenho que ensinar para os meus filhos a norma da nossa família. E não ficar falando mal do vizinho para que ele saiba qual é a norma da nossa família. Entende? É muito complicado. Vocês vão ver que no início do cristianismo, eles aproveitavam todos esses elementos culturais e religiosos. E cristianizavam esses elementos, em vez de simplesmente dizer que era do demônio. Bom, então nós temos aí agora nós vamos entrar para um aspecto muito importante, que eu acredito que vai nos ajudar a entender as diversas missões que Paulo faz à cruz na carta aos Gálatas. E vamos começar devagarinho. Primeiro, como que os elementos da cultura celta, da cultura dos Gálatas, sobreviveu na cultura irlandesa cristã, no cristianismo irlandês. Então, a cruz irlandesa é um exemplo de como que a cultura dos Gálatas persiste no cristianismo. Ela é assimilada e cristianizada. Então, a cruz irlandesa, ela não é uma cruz para se usar no cemitério. Hoje já existe cruzes irlandesas em túmulos, mas a cruz irlandesa jamais, na antiguidade, seria usada pelos cristãos em um túmulo. Porque ela tem um significado oposto ao que está no túmulo. Então, no túmulo estão os restos mortais. Estão os restos mortais e, por isso, a vida não está ali. Tem a frase bíblica do Evangelho, muito interessante. Por que procurais entre os mortos aquele que está vivo? Então, ninguém vai ao cemitério por causa, se vai prestar uma homenagem, se vai dizer que a memória é viva, se vai por qualquer outro motivo, mas lá não se encontra a vida, a não ser nas árvores e nas pessoas que trabalham lá. Então, a cruz irlandesa jamais seria usada em túmulos. Hoje tem, mas não era uma prática e seria até contrário. Ela servia para marcar fronteiras e servia para dizer aqui é uma paróquia. Eu me lembro que quando vários lugares que a gente morou lá no Piauí, que a minha família morou, quando iam fundar uma paróquia, a primeira coisa que fazia era colocar lá um cruzeiro, não é? Então, se colocava um cruzeiro para dizer, daqui vai surgir uma comunidade, e a comunidade se reunia. Primeiro existia a comunidade de pessoas reunidas em torno daquele cruzeiro, daquela cruz maior, não é? Porque ali iria surgir uma capela, um local para celebrar a missa, etc. Bom, então vamos entender como que na cruz irlandesa sobrevive elementos da cultura celta e depois a partir daí tentar entender por que Paulo fala tanto na cruz na carta aos Gálatas, que não é costume de Paulo falar sobre a cruz. Paulo fala do ressuscitado, que foi com quem ele trouxe. Mas para os Gálatas, não, né? Para os Gálatas, a cruz. Então, a cruz irlandesa é uma cristianização da cruz celta e a cruz irlandesa ela é pré-cristã. A cruz celta, ela é anterior ao cristianismo, muito anterior ao cristianismo.
Então, quando chega com o Cristo crucificado, lá para os Gálatas, ele imediatamente, como eu disse, ele vai assimilar essa informação a partir da cultura dele. Ele já tem a cruz. Tá? Então, nós temos aqui uma tentativa de dizer que aqui é a cruz irlandesa e essa parte de cima da cruz irlandesa é a cruz celta. Então, o que aconteceu? A cruz irlandesa, ela esticou o braço vertical inferior, porque a cruz celta, ela tem os braços iguais, né? Mas a gente vai já ver isso. Então, o que fez a cruz irlandesa? Colocou uma base, que geralmente era uma pedra de moinho, né? E fez um encaixe, um furo nessa base de pedra e para encaixar a cruz. Né? E aqui nós temos alguns painéis para poder esticar. Como que eu vou que motivos eu tenho para ampliar essa haste vertical? Porque aí vai parecer a cruz de Cristo, não é? Vai parecer a cruz de Cristo. Então, aqui é uma mistura da cruz de Cristo com a cruz celta. Então, o que eu vou fazer? O que eles fizeram? Eles colocaram painéis com cenas bíblicas. Então, eles colocaram aqui algumas cenas que são importantes, são dentro da Bíblia. E fazem em alto relevo esses painéis. Então, nessa aqui nós temos 4 painéis. E nós temos figuras em alto relevo. Bom, aí nós temos os braços, aqui propriamente é a cruz celta, e nós temos aqui os braços da cruz celta. Né? No meio se faz ou uma figura, antigamente na cruz celta era feito apenas um nó celta, né? Um nó. Agora já se coloca o Cristo na cruz irlandesa, né? Um homem com os braços abertos, simbolizando o Cristo. Nós temos aqui o anel, e depois nós temos uma pedra que é em formato de seta, de flecha, não é? E essa pedra aqui, ela tem um encaixe que vai fechar tudo isso aqui, e às vezes tem alguma cena bíblica aqui. Mas essas coisas aqui, tudo são acréscimos à cruz celta que fica no meio. Então, isso aqui é uma cruz irlandesa, antiga. Tem cerca de 60 cruzes antigas na Irlanda, como marcos de fronteiras ou de paróquias. E depois tem as cruzes irlandesas recentes, que aí estão no cemitério, estão em vários lugares. Não é? Então, a cruz celta é isso. Se você vai para uma palestra sobre falsas doutrinas, tem nova era, coisa do demônio, o símbolo da nova era, isso aqui, coisa do cão, viu? Do capeta, do satanás. Você toma cuidado com esse símbolo. Quem tiver usando isso num pingente, pendurar no pescoço, é do demônio, tá? Não é? Isso aqui está contaminado, profundamente contaminado. Não é? Você se afasta dessa pessoa, senão você vai ter uma enxaqueca terrível, tá? Porque isso aqui está tudo contaminado, isso aqui. Então, se você algum dia já usou, você tem que entregar para o líder do grupo de oração, que ele vai fazer um exorcismo, você chamar alguém a fazer um exorcismo, porque você andou com um objeto demoníaco até agora. Então, aqui é a forma mesmo como se faz a cruz celta. A cruz celta é isso. Não é? Tá. Vamos ver mais outras. Também se faz desse jeito, olha. O importante é, os braços são do mesmo tamanho, há um anel que envolve esses braços. Aí. Então, veja.
Aqui, nesse caso, o anel, ele é suposto, não é? Ele não está tão visível, mas ele é suposto. E vocês estão vendo aqui os nós celtas. Esses nós que são muito importantes. Veja só como ela formava escudo, não é? Aqui é o escudo. Você vai dizer assim, Vasco da Gama. Pessoal que torce para o Vasco. Eita, Corrida Nova Era. Então, os braços iguais, equidistantes do centro. O centro, a mesma distância que tem na horizontal, tem na vertical. Esse centro que é circulado pelo chamado anel, não é? Ele é um ponto de integração das energias da natureza, do universo, não é? Então, não tem uma coisa tão diferente do que diz o Gênesis, não é? Que o ser humano ele deve presidir e guardar a criação, porque nele há um centro de consciência no qual todo o universo deveria se integrar. É isso que diz o Gênesis. Aí a gente faz uma leitura do Gênesis um pouco diferente e acaba não percebendo isso, mas é isso que diz o livro do Gênesis, quando Deus diz que a missão do ser humano é cuidar e guardar do universo, né? Então, na cultura celta, esse anel, ele simboliza o sol e a vida. Por isso, não estava nunca em cemitérios, não fazia parte dos ritos fúnebres. Não é? Mesmo quando eles se tornaram cristãos, não usavam a cruz para essa cruz dessa forma aí, para colocar no cemitério, por causa do significado profundo que ela pode adquirir. Deixa eu ver aqui a hora. Temos tempo. Então, aqui, nós partimos, estamos aí com a metade superior da cruz celta, e vemos que cada metade dessa simboliza o nascer e o pôr do sol. Então, aqui nós temos o nascer. Essa metade superior é o nascer do sol. E a metade que ficaria aqui embaixo seria o pôr do sol. Então, essa barra horizontal aqui, ela vai sempre ser a questão do horizonte. E também, como eles acreditavam em vida após a morte, essa parte superior seria, então, uma vida imortal, numa dimensão espiritual e não material. Agora, deixa eu só dizer uma coisa para vocês. O nosso fundador, Padre Caetano, que era belga, portanto, descendente dos celtas, ele pegou o símbolo de Jerusalém, que é o candelabro de 7 braços, não é? Para ser o símbolo da Nova Jerusalém. E sabe o que ele colocou na parte de cima? Isso aqui. E sabe como que ficou? Um círculo. Ficou o candelabro formando uma cruz. E, na realidade, a nossa menorá é uma cruz celta. Então, essa barra do horizonte diz, o nosso horizonte, por enquanto nós estamos nessa dimensão aqui, mas depois do horizonte é a vivência espiritual. O Padre Caetano explicava o símbolo da Nova Jerusalém, dizendo que a ressurreição era essa parte de cima que ele colocou no candelabro. Ele nunca explicou nada a ver com o cruz celta para nós. Eu que estudando, eu digo, agora estou te entendendo, Caetano. Depois eu vou até colocar aí o símbolo que ele fez, né, Marcelo, para sair no DVD. Essa barra vertical, ela significa, quando ela toda, é o passado
esse momento aqui é o presente e esse momento aqui é o futuro. Agora, a cruz celta tem 4 partes, né? Mas são as 4 estações. São as 4 estações. Cada uma dessas partes são as 4 estações. Na carta aos Gálatas, capítulo 4, versículo 10, Paulo diz assim: observais, dizendo o que é que eles fazem. Não é? Os Gálatas cristãos, destinatário da carta, o que eles fazem? Eles observam cuidadosamente dias, meses, estações e anos. Quer dizer, eles continuam com a cultura deles. Eles fazem o festival do fogo na passagem dessas tantos dias. Tem que fazer o festival do fogo. Meses, isso e esse. Faz o festival do fogo. Mudou a estação, faz o festival do fogo. Passagem do ano, faz o festival do fogo. Por quê? Porque para eles o sol é a vida. Sem o sol não tem vida. E aí eles saúdam essa vitalidade com o fogo. Com festas vinculadas ao fogo. Agora não se engane, o sol não é a principal divindade deles. A principal divindade para os celtas é a mãe dos deuses. É uma deusa, é a mãe dos deuses. Agora, vocês não acham interessante que exatamente é nesse capítulo 4, quando Paulo está falando das coisas que os gálatas cristãos ainda fazem, ele menciona que Jesus é nascido de mulher? Quer dizer, não o confunda com um dos deuses. Ele é nascido de mulher. Ele é um ser humano também. Não é como os deuses de vocês. Não é? Que é em Gálatas 4:4. Quando, porém, chegou a plenitude do tempo, enviou Deus o seu Filho, nascido de uma mulher, nascido sob a lei, para remir os que estavam sob a lei, a fim de que recebêssemos a adoção filial. Ele veio, encarnou-se, nascido de mulher, para que nós fôssemos filhos de Deus. Para que nós recebêssemos a adoção de filhos de Deus. Então, ele vivenciou a nossa condição humana para que a gente possa vivenciar essa condição divina dele. Então, Paulo e a cruz de Cristo. Agora nós vamos, a partir dessa nossa, sei lá, orientação, ou desse nosso conhecimento sobre esse valor da cruz celta, a gente já pode entender as menções de Paulo à cruz e crucificado na carta aos Gálatas. Então, vamos lá. O substantivo cruz e o verbo crucificar, nas suas diversas conjugações, aparece 6 vezes na carta aos Gálatas. E 2 vezes que é muito interessante, por exemplo, em 2:19, diz: morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. E a outra que também é muito interessante, que é a 6:14, diz: não me glorio senão na cruz de Cristo, nosso Senhor Jesus, na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim e eu para o mundo. Agora, o que é interessante nessas menções à cruz de Cristo, a maior parte, quer dizer, a maior vez que Paulo menciona a cruz é na carta aos Gálatas. Então, ele vai mencionar o verbo crucificar na correspondência a Corinto. As 2 cartas aos Coríntios são enormes. E as 2 juntas não chegam o tanto que é em Gálatas. E a outra menção que ele faz é em Romanos, porque na carta aos Romanos, ele retoma tudo da carta aos Gálatas e vai aprofundar as bases doutrinárias da carta aos Gálatas, que ele já amadureceu